Ok, turma, muito boa tarde. Hoje, portanto, 4 de novembro, e estamos aí juntos com mais uma edição do programa Minuto da Palavra, chegando até você por meio de podcast. Lembrando que estamos aí também no YouTube Music. Você também pode acessar os nossos podcasts, tanto Papeando, como na Palavra e outros demais podcasts que virão no nosso YouTube Music, que também estamos aí na plataforma de música. E nossa comunidade de hoje, né, que vai aí bater um papo conosco, já é da casa, né? Você já conhece já em outros programas, né? A gente estava aí com o programa dia 12 de dezembro do ano passado e com certeza foi um sucesso. E você já conhece já. Estou falando da nossa amiga Emily, que já está aqui conosco para debater junto com a gente o tema desse sábado. Boa tarde, Emily. Boa tarde a todos os nossos espectadores que estão nos assistindo neste momento. Com certeza. E o nosso tema de hoje, Emily, é sobre a Bíblia é o nosso Google. E o que diz lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Pra turma saber. Diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, você que está conosco aí ouvindo esse programa de hoje unicamente vamos falar sobre a Bíblia, nada mais do que a Bíblia. E por que a Bíblia é nosso Google? Porque lá encontramos vários conteúdos, né, de, claro, benefício para nós. Não é malefício, mas sim benefício. E se você seguir as orientações que estão na Bíblia, com certeza a sua vida será uma bênção, né, Emily? Verdade, com certeza. E vamos lá para o primeiro versículo de hoje, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Você que está em casa aí, acompanhe junto conosco, né, para vocês juntos acompanhar, você não ficar para trás, né, com certeza, para a gente aí debater esse assunto que é sobre a Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15 ao 17, Emily, que diz assim: e desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que pode fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E o 17 diz assim: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Emily, agora eu faço pergunta. Você, quando era pequeno, você recebia orientações, não só da igreja, mas também dos seus pais, no caminho de Deus? Sim, até porque é ensinado para a gente a valores cristãos. Sim. Como a honestidade, como a simplicidade, a humildade, para que assim nós possamos crescer verdadeiramente em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Porque nossos pais e nossos antepassados, eles já liam a Bíblia, eles já tinham a prática do cristianismo em si, desde várias gerações, e eles passam de maneira indiretamente para os filhos, sem a ordem de Deus, isso, né? Sem mesmo ter uma religião em si. Com certeza. E a gente sabe também que hoje a Bíblia, ela está aí como um espelho, né? A gente às vezes vacila muitas vezes algumas coisas, mas a Bíblia está aí para nos corrigir. A Bíblia está aí para nos orientar, dar um norte, né, para nossas vidas. Então, com certeza a Bíblia tem os seus benefícios para cada um de nós. E claro, assim como os pais instruem os filhos, também Deus instrui por meio da sua palavra, né? Verdade. E vamos lá para Hebreus, Emily, capítulo 4, versículo 12, que fala sobre transformação. Emily vai ler para a gente aí, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Pode ler, viu? Que diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Pois é, porque a Bíblia transforma, porque ela
entra no nosso íntimo, né? Entra no nosso coração. A Bíblia hoje ela tem o poder de transformação. Basta a gente aceitar os ensinamentos. Porque hoje a gente analisa aí muitas igrejas, né? Elas têm aquela propagação do evangelho, passa a orientação pelo estudo bíblico. Ali tem um processo que vem antes de a pessoa se batizar. Então o que a gente analisa ali, que desse processo do estudo da palavra, a Bíblia vai mostrando a orientação, o caminho correto que a pessoa deve seguir. Então por isso que a Bíblia ela nos dá esse poder de transformação. Então para a pessoa poder se orientar e guiar ela ao caminho correto que é Cristo Jesus. Então essa palavra que a gente está vendo aqui também, além de transformação, ela pode ferir algumas pessoas, né? Se não souber fazer da forma correta, porque as palavras de Deus, como diz aqui, ela é uma espada de dois gumes. Tanto pode ferir, como também pode trazer o bem, né? Mas tem gente que prega a Bíblia de forma ofensiva, né, Emily? Verdade, com certeza. E aí a Bíblia vira um campo de guerra. Então a pessoa, na hora de passar a mensagem, passa com mansidão, né? Passe com sabedoria, porque a partir do momento que você escolhe versículos para ferir o irmão, ela não vai ter o poder de transformação, vai ter o poder de desunião, né? Então a Bíblia tem esses dois lados, você saber lidar com a palavra e saber também os versículos passar do jeito de maneira certa, com certeza essa palavra vai ser de grande bênção para a vida da pessoa e também para a sua vida, né? Que sabemos que a Bíblia, ela não só fica só para nós, o ensinamento, mas sim para todos, né? Verdade. E vamos agora, Emily, para 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12 a 14. Quer comentar sobre esse assunto? Ou aqui falei agora, daqui a pouco? Sobre a questão de você, sobre a transformação, sobre usar a Bíblia. Porque a Bíblia, como é o título do nosso podcast, a Bíblia é o nosso Google. Sim. Nós devemos buscar nela os fundamentos e os princípios para a nossa vida. Com certeza. Tanto para auxiliar e não para ferir outras pessoas, como a colocação que você afirmou. E nós devemos ter realmente esse interesse de mostrar a palavra para outras pessoas, porque o que serve de bom para nós também serve de bom para outras pessoas, e principalmente os jovens, que, com certeza, que eles sem saber lidar, isso, né? Tem que saber lidar, e na maioria das vezes eles buscam esse vazio fora da palavra de Deus. Sim. E é muito importante que eles busquem os princípios bíblicos para que haja, assim, uma renovação da sua alma, uma transformação verdadeiramente. Porque o Filho de Deus, ele veio para salvar o que estava perdido. Com certeza. E realmente, às vezes os jovens buscam refúgio em outras situações, né? Mas ao invés de buscar refúgio no principal, que é a palavra de Deus e o próprio Deus, só que eles acham que o refúgio está nas coisas do mundo, mas sempre vai ficar um vazio. Não vai ficar completo. Sempre. Né? E essas coisas são passageiras. Eles devem focar no principal. E interessante é que esses jovens e essas pessoas que ainda não leem a Bíblia com eficácia e com uma determinada constância, elas sempre sentem uma falta de algo, e é muito importante esse tema para que a gente possa crescermos espiritualmente juntos. E perceba, Emily, a questão de ficar ainda vago a vida da pessoa só fica completo quando Deus está presente, porque quando você está no mundo, ali você pode curtir, pode fazer o que for, mas vai ficar faltando alguma coisa. Então, quando você entrega a vida a Cristo, sua vida fica completa. Sua vida fica mais feliz, né? Você não tem... tem decepções? Tem, mas
com certeza a gente sabe que a vida do cristão não é um mar de rosas, né? Como eu disse anteriormente em outros podcasts. A vida do cristão sempre tem umas batalhas, umas lutas. Então a gente sabe que isso aí é o convívio, né? O caminho do cristão que deve passar também por essa situação desses espinhos, né? Então realmente a pessoa que está no mundo, com certeza aí, ela não é feliz. Só é feliz quem está do lado de Deus. Porque assim como Cristo, o próprio Filho de Deus sofreu aflições no mundo, nós também passamos. Porque somos o quê? Imitadores de Cristo. Sim. E viemos aqui neste mundo para fazer diferença. Uhum. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Salvar vidas, Pés né? na terra e olhos no céu. E essa é a motivação e esse é a nossa força vital a cada dia. Essa certeza de que em breve estaremos na Canaã Celestial. E a turma que está aí acompanhando a nossa programação tem uma enquete rolando. Todo podcast tem uma enquete. E hoje a enquete é o seguinte: Deus já te orientou por meio da sua palavra? Responda sim ou não. Lembrando que essa enquete aí ninguém sabe o resultado. E ninguém sabe se você votou sim ou não. É como as eleições. Você pode votar aí tranquilo, que ninguém vai saber se você se Deus já te orientou, se não orientou. Então fica à vontade, porque a enquete é totalmente sigilosa. Então o seguinte, a enquete é o seguinte: Deus já te orientou por meio da sua palavra? Responda sim ou não, que no final do programa vamos conferir esse resultado. Emily, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 ao 14, que diz o seguinte sobre deixar o Espírito Santo, deixar ele entrar no seu coração para dar o entendimento da palavra. É importante sobre esse assunto aí, viu? 1 Coríntios 2, capítulo 12 ao 14. Vamos lá. Achou? Olha aí. Ora, nós não temos recebido o Espírito no mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Agora é interessante, tem um detalhe, né? Fica à vontade para comentar, viu? Tem um detalhe. Às vezes a gente quer entender a Bíblia por nossas próprias vontades, mas não quer que o Espírito Santo nos dê o entendimento, né? Para compreender a sua palavra. Muitas vezes a gente compreende o versículo de uma forma, mas será daquela forma? Ou será que o versículo está falando de outro jeito? Porque a questão aí no finalzinho do texto está dizendo assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que não vêm do Espírito, pois eles são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernentes espiritualmente. Por quê? Porque não está ainda com uma comunhão com Deus. Se você tiver comunhão com Deus, estiver ali no caminho, sempre perseverante, sempre ali na obediência a Deus, tudo mais, com certeza Deus vai te dar discernimento e orientação para entender a sua palavra. Agora, você querendo ir de contra ao que está a palavra de Deus e não querendo que Deus te ajude a compreender a sua palavra, aí fica complicado, viu? Né, Emily? Sim. Por exemplo, a eternidade. Sim. Nós humanos, nós não temos nós não conseguimos compreender algo que não tem fim. Verdade. Porque a nossa mente humana, ela é muito limitada. E realmente, sempre de sabedoria a Deus, e para que Ele abra o nosso coração e a nossa mente, para que possamos ouvir, aceitar e praticar, nós nunca entenderíamos a palavra dele e realmente acharemos loucura das profecias. E por falar em profecia, é o que realmente pega muita gente, né? Porque ali tem símbolos, ali tem os cálculos matemáticos, né? Apocalipse. Sim, e juntamente com o Daniel também, né? Às 2h30 das tardes e manhãs, ali o pessoal fica um pouquinho desorientado nessas coisas, porque não pede orientação a Deus, não ora antes, né? De poder abrir a palavra de Deus. E muitas vezes compreende algo que não bate com a palavra que está sendo dita, né? Então, isso aí é muito importante a gente deixar o Espírito Santo nos dar orientação ou entendimento para que a gente possa
com certeza compreender de maneira certa o que Deus quer falar a cada um de nós. E principalmente quando estiver perto do fim dos tempos, Sim. irão vir falsos profetas e irão enganar a muitos que não estarão, infelizmente, preparados. Verdade. E não estarão convictos com comunhão com o Espírito Santo, que irá mostrar, olha, será que aquilo é de Deus mesmo? E isso se aplica aos jovens hoje. Com certeza. Aparece uma proposta de trabalho e etc. Mas será que aquilo é de Deus mesmo? Uma proposta gorda, né? Será? Verdade. Então, é isso que a gente tem que estar perguntando, se perguntando se Sim. é realmente uma bandeja, uma proposta vindo das mãos do Senhor. Verdade. A gente deve estar sempre vigiando e orando para não cair em tentação, né? Vamos ler agora Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Que fala sobre a gente prestar atenção nas palavras do nosso Deus. Vamos lá. Lembrando que a Bíblia tem vários temas, pessoal. Tem tema para fé, tem tema sobre os comportamentos. Na verdade, a Bíblia é o nosso Google. Então, você que lê outros livros, não deixe de ler a Bíblia. A Bíblia é um livro diferencial dos livros que você lê, porque ela é espiritual. Ela vai mexer com o seu coração, né? E vai, com certeza, se você deixar, vai te transformar em uma pessoa, com certeza, melhor. Emily, Apocalipse, versículo 3, o que diz aí? Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O que Deus diz assim, pra gente guardar as palavras dele, para que quando acontecer as tribulações, estejamos preparados. Porque muitas vezes a gente é igual o Enem, né? A gente quer se preparar em cima da hora. Então, a Bíblia de Deus, ela não é diferente. A gente tem que se preparar antes, né? Preparar antes. Porque é como o exemplo melhor, né? Sobre a prova. A gente, quando se prepara antes, a gente tem já mais um conhecimento, né? Fica mais por dentro das coisas e tudo mais. E a Bíblia de Deus, justamente, ela faz com que a gente esteja preparado para essas situações. Tanto no futuro como no presente, o passado também, né? Que a gente estava... algumas histórias do passado faz também a gente remeter ao nosso presente, porque tanto o Velho como o Novo Testamento faz ligação com todas as situações, tanto como antes da volta de Cristo, como na vinda de Cristo na Terra. Então a gente, cada versículo, cada história da nossa Bíblia, a gente tem um ensinamento e tem também uma mensagem de Deus para cada um de nós. Então a gente guardando os ensinamentos, tudo mais, e se preparando para aquela grande batalha, né, que vai vir, o grande conflito, com certeza. E como a gente vai estar preparado para esse momento, né? Como a gente está preparado? Será que a gente vai estar apto para poder falar para a pessoa, não, você está indo para o caminho errado, tal? Será que a gente vai estar apto para isso, para esse momento, falar que chegar na frente de pessoas de alto gabarito, falar que Jesus é isso, Jesus é aquilo? E será que vamos realmente estar prontos para poder debater, né, com os doutores da lei, né? Debater sobre assuntos que eles possam estar confusos e possam estar assim fora da linha, né? Será que a gente vai estar preparado? Então a gente tem que já começar a estudar a Bíblia e começar a pedir discernimento e sabedoria para que aquele grande dia a gente estamos prontos, né? E justamente Deus, ele é tão sábio que ele não deixou o dia e nem a hora que Jesus Cristo irá regressar. Sim. Porque imagina aí, muitas pessoas que não estavam preparadas anteriormente, quando chegasse ali pertinho do dia, iria correr, ai, eu tenho que amar meu próximo, eu tenho que fazer boas obras, sendo que elas andaram
bastante período da sua vida praticando coisas erradas. Sim. E quando iria chegar perto da grande vinda de Jesus, iria se arrepender e tal. Mas o arrependimento, ele é essencial e ele é necessário. Mas tudo conforme a vontade dele. A vontade de Deus. Com certeza. E tudo no tempo dele também, né? Isso. Tempo dele. Porque aquela profecia mesmo que Deus falou para Daniel já queria antecipar logo as coisas, queria saber o que ia acontecer, só que Deus falou que não, no tempo certo a profecia iria acontecer, né? Então, muitas vezes a gente quer logo as coisas de imediato, mas será que tá no tempo de Deus, ou será que Deus manda a gente esperar mais um pouco, né? Que às vezes a gente quer tudo de forma instantânea, imediato. Eu sei que bate a ansiedade, né? A gente quer antecipar tudo, mas vamos deixar Deus agir, né? Deixar Deus mostrar o que é de melhor para cada um de nós. Porque Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Uhum. E às vezes o que nós queremos lá na frente não será bom para nós. Sim. E às vezes quando nós esperamos bastante, Deus ele dá algo melhor do que a gente queria. Basta crer e esperar. Crer e confiar, e né? acreditar. Confiar, principalmente. Verdade. E vamos para mais um versículo que fala agora sobre esperança. Isso se conta lá em Romanos, capítulo 15, versículo 4. Vamos saber que esperança é essa. Você que é cristão já sabe que esperança é, né? E, pessoal, você que está aí conosco, acompanhando a nossa programação, você pode responder nossa enquete através do nosso chat. A nossa enquete é o seguinte: Deus já te orientou por meio da sua palavra? Responda sim ou não, tá certo? No final do programa, vamos acompanhar aí esse resultado final e parcial dessa enquete que está rolando aí de acordo ao tema de hoje, que é sobre a Bíblia. Emily, vamos ler aqui Romanos 15, né? Versículo 4, que diz assim: porque tudo que daste foi escrito para nosso ensino, foi escrito para nós, para que pela paciência e consolação das escrituras tenhamos esperança. Quantas mensagens de esperança, né, a gente tem na palavra de Deus, tanto na sua vinda, como mensagens de conforto, mensagens de transformação. Então a Bíblia é diversas mensagens de esperança, e o interessante é que muitas vezes a gente fecha o coração, né, para algumas mensagens, e não deixa, a gente tem aquele coração de gelo, não é coração de gelo não, coração de cimento, né, porque às vezes não deixa Deus operar, né, no seu coração, agir na sua vida, e as mensagens praticamente quase nenhumas tocam o coração das pessoas, porque o amor está esfriando, mas enquanto há vida, há esperança. O que eu quero dizer com isso? Com certeza, algum dia, Deus vai tocar em alguma mensagem na sua vida, e Deus com certeza vai te transformar e vai te colocar como um dos eleitos para a nova terra, né? Verdade. Agora é interessante, né, Emily, que a gente vê aí algumas mensagens, como eu falei, né? E interessante que a gente, muitas vezes, até os cristãos, realmente, não dá ouvido, né? Entra por cá e sai por cá. E principalmente até as verdades, né? As verdades bíblicas. Tem pregadores que falam a verdade, só que preferem mensagens mais humorísticas do que a própria verdade, né? Às vezes as nossas igrejas, não falo só igreja metodista não, falo geral, né? Não são todas também, mas a gente vê aí muita mensagem muito humorística. Então essas mensagens aí com certeza não tocam o coração de Deus, muito menos das pessoas. Às vezes dá uma ideia assim de chacota, né, com as coisas de Deus, mas Deus quer algo que a gente faça diferença. Qual a diferença? A gente pega a verdade sem dó, sem piedade, porque é isso que as pessoas querem ouvir. Não quer ouvir mensagem superficial. Mensagem superficial é mensagem assim que vai colocar meias verdades, e a palavra de Deus não é meia verdade, são verdades completas, né? Verdades 100%.
Então, se a gente fazer a metade 100% e não passar a mensagem como Deus quer que a gente passe, com certeza a gente não vai ter êxito, né? Verdade. E também muitas pessoas, elas estão acostumadas a ouvirem o que elas querem. E não é bem assim. A Bíblia, como você falou, ela tem que ser pregada por completo. Sim. Não devemos fantasiar ou criar a nossa doutrina. Porque a verdade é uma só. A doutrina é uma só. Com certeza. Não são apenas 9 mandamentos. São os 10 mandamentos. E devemos cumpri-los com êxito. E pegar os ensinamentos do nosso Google, Sim. da nossa Bíblia, para a nossa vida. Com certeza. E seguir firmes até chegarmos lá. Verdade. A Bíblia é um complemento. Sabemos que ir para a igreja faz parte também, mas assim como antes de ir para a igreja, o primeiro culto é na sua casa. Então não começa na igreja primeiro, começa primeiro na sua casa. Então a igreja é um complemento do culto do seu lar. Então, se você não faz complemento, só faz só a igreja e esquece do lar, aí fica meias partes, né? Então, você pode estar indo para a igreja, mas possa ser que você não seja salvo, né? Por motivos de você não estar também fortalecendo aquela mensagem que você recebeu nas pregações que você ia para a igreja. Que ali o pastor, o membro passa a mensagem e tudo mais, mas a gente ali também tem que buscar mais o assunto e tal, se fortalecer e ficar por dentro daqueles conteúdos, né? Para a gente poder, com certeza, passar para os demais. Porque você faz um discípulo e outra pessoa faz mais um discípulo. Então, são tipo formiga, né? Você vai fazendo as ligações, passando de um para o outro. Então, é isso que Cristo quer de nós, passar a mensagem para cada um. E foi exatamente assim que chegou até nós hoje. Sim. Até nós cristãos. Porque a partir daqueles 12 discípulos que Jesus formou, eles foram se multiplicando, passando a mensagem para as demais gerações até chegarmos em nós. E se nós queremos ter realmente gerações no futuro que conheçam a palavra de Deus e pratiquem-a, devemos fazer a diferença hoje. E exatamente o que você disse, não só na igreja, mas também na sua casa, no seu lar. Sim. Porque não devemos viver somente de aparências, de ibope, de placa de igreja. Verdade. Porque devemos estar ligados à videira, porque somos os ramos. Sim. E a videira é Cristo Jesus, para que nós possamos produzir fruto como um ramo que está ligado à videira. Com certeza. E por falar em videira, porque videira nos remete ao norte, né? Remete a um caminho que é Cristo. Vamos ver aí Salmo 119, versículo 130, que fala isso sobre o norte, que a Bíblia nos dá um norte. Que norte é esse? Vamos saber agora, nesse momento aqui, nessa programação. Lembrando que já vou ver a enquete aí que está rolando no nosso chat, tá certo? Salmo 119, versículo 130. O que diz aí, Emily? A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Tá vendo aí? A gente, às vezes, acha que aquele irmãozinho humildezinho na igreja, ele não pode nem passar a mensagem e tudo mais. Acho que são aquelas pessoas com alto gabarito, né? Com alto diploma e tudo mais. Mas às vezes os irmãozinhos humildes surpreendem, né? Surpreende. Às vezes sai até melhor do que uma pessoa que esteja aí com um diploma, né? Alto. Então, às vezes também não é só em ter pregação. Às vezes Deus nos dá entendimento também aos simples. Porque às vezes a gente quer ser melhor que Deus, né? Deus não trabalha dessa forma na vida das pessoas. A gente quer também ir de encontro à lei de Deus. E também a gente quer
passar a mensagem do jeito que a gente passa, né? Do jeito que a gente quiser. Só que não é assim, a gente tem que ter a humildade e a simplicidade. A gente deve seguir à risca o que Deus quer passar naquela mensagem. Só que muitas vezes a gente, de forma arrogante, prepotente, a gente passa por cima daquela palavra e às vezes a gente quer uma mensagem muito assim, do jeito que eu quero. Escolhe versículos para, né, ludibriar algumas pessoas, ou muitas vezes a gente quer qual o benefício, né? Mas essa questão do simples é a questão da humildade. Se a gente abaixar um pouco o nosso tom da forma que a gente passa a mensagem, com certeza Deus pode transformar você em um grande pregador, uma grande pregadora. Porque tudo basta da humildade. Deus era, em todo momento que ele passou aqui na Terra, ele sempre foi humilde, né? Ele respondia de forma sábia e tudo mais. E tudo no regimento da sua palavra. Só que muitas vezes a gente não tem essa humildade hoje, né, Emily? Quer sempre passar, né, por cima de tudo e de todos, né? Verdade. E o mais interessante é que o próprio Filho do Homem, o próprio Filho de Deus, ele era humilde, ele veio aqui para a Terra não para ser servido, mas Sim. para servir. As suas vestes, as suas roupas, suas sandálias eram peças humildes, andava em um jumentinho e estava ali ao lado dos leprosos, dos cegos, das pessoas que... De toda a classe, né? Daquela classe que era subjugada, inferior pelas pessoas, pela sociedade da época. E essa parte aqui, na questão dos Down Norte, porque ela ilumina os nossos caminhos, né? Ela ilumina o caminho por onde a gente deve andar. Então, essa questão dos Down Norte, na verdade, é a orientação que Deus nos dá através da sua palavra para a gente não desviar do caminho do Senhor. Deus tem várias mensagens bíblicas que Deus nos adverte, nos avisa, né, para que a gente continue firme e vigilante na presença de Deus. Então, essa questão do Salmo 119, 130 fala basicamente isso que a gente comentou agora sobre esse subtema. E para a gente encerrar, Emily, o versículo que a gente vai colocar agora é Provérbios, capítulo 2, versículo de 1 a 6, que fala sobre aceitação. Então, você que está aí acompanhando a programação, chegou aquele momento de você aceitar, né, a palavra de Deus como o seu guia, como o seu orientador, como o seu bom amigo. E esse versículo vai falar muito para você a partir dessa tarde, que está lá em Provérbios capítulo 2, versículo de 1 ao 16, que diz o que, Emily? A excelência da sabedoria. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento a sabedoria ao teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alcançares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade, guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos.
para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, que lhe lisonjeia com palavras. Então, aí está a palavra de Deus, né? Falando sobre a excelência da sabedoria, que esse é o subtema do Provérbios capítulo 2. Então, unicamente, Deus está pedindo para você hoje, nessa tarde, para você seguir, né, a sua palavra, seguir os seus mandamentos, seguir como se fosse, na verdade, um segundo pai ou segunda mãe, né? Vai te orientando pelo caminho que você deve andar. E essa mensagem de hoje ficou muito bem clara ao pessoal, né? Porque a Bíblia é nosso Google. Porque, como eu disse anteriormente, no início da mensagem, ela tem vários temas, vários assuntos de muita benefício para a nossa vida. Então, não deixe de estudar a Bíblia, com certeza você encontrará soluções e também encontrará a resposta para, quem sabe, né, as suas preocupações, o que está acontecendo hoje na sua vida. Então, com certeza Deus vai te dar uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé, que hoje muitas vezes, né, essa questão de guerra e tudo mais, a gente acha que a maior mensagem de hoje mais em alta é a mensagem de fé e esperança, né? Porque muitas pessoas hoje, elas estão perdendo a fé, perdendo a esperança por motivos que as situações que acontecem, né, na sua volta, principalmente a pandemia que foi recentemente agora, né, que aconteceu, as pessoas deixaram de acreditar em Deus, outras continuaram firmes. Que eu digo aqui que as situações do dia a dia não deixa a gente, né, perder o caminho de Deus, e não deixa de perder a esperança e a fé, porque Deus fala nas palavras que tem que ser persistente, né, e que tenhamos que a gente possa também fortalecer cada vez mais nossa fé, que muitas vezes a gente falha, né, a gente deixa as coisas do dia a dia ser maiores do que a gente, porque a gente ainda não está conectado com Deus, realmente conectado com Deus como deve se conectar, com aquela comunhão, né, com Ele. Então muitas vezes a gente olha para os problemas do dia a dia e acha que Deus não pode solucionar, não pode operar livramentos, mas com certeza Deus pode. Deus é Deus do impossível, né? E outro ramo também que pode, e é um aspecto principal para fortalecer a nossa fé, é a atividade missionária. Também, né? Verdade. Levar a palavra de Deus para outras pessoas, Sim. para outros lugares, e no qual o projeto da Missão Caleb é um projeto que tem êxito nesse aspecto. Sim. E também fora desse contexto de Missão Caleb, nós hoje podemos fazer a nossa própria parte no nosso bairro, na nossa vizinhança, falando da palavra de Deus para outras pessoas, seja no âmbito escolar, no âmbito familiar, para familiares que ainda não estudam a palavra de Deus. Sim. No trabalho, onde você for, você deve ser um agente de Deus. Um agente do bem, né? Um agente do bem. Sim. E estando nesse propósito de ir e fazer discípulos entre todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque descerá poder, como está em Atos 1:8. E quem é batizado também tem o poder de fazer discípulos, né? Porque é uma passagem. Então você, batizando, tem a sua obrigação de trazer uma alma para os pés de Cristo. Mesmo você queira ou não, mas esse é o nosso caminho. Você tem que discipular assim que você foi também discipulado por meio da palavra de Deus, né, Amy? Sim, com certeza. E a gente agradece a Amy, né, por estar aqui conosco. Obrigada. Interagindo com a gente, comentando, né, sobre esse assunto da palavra de Deus, que com certeza você está vendo nossos temas aí. Os nossos temas são únicos e exclusivamente para os jovens, né, com linguagem jovem, para os jovens compreender e também servir de lição para as vidas deles, não para a sua vida deles, mas sempre para a nossa vida também, né, espiritual, e se fortalecer cada vez mais em Cristo, né, Emily? Muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite.
Agradeço também a audiência dos nossos telespectadores. Sim. Você que acompanhou até aqui, até o final. Que você se sinta agraciado pelo consumo do Pão da Vida. Amém. Que é a palavra de Deus, que é o nosso Google, e nós devemos fazer dessa palavra o nosso guia a cada dia. Será que isso é da vontade de Deus? Será que essa proposta, será que o que eu estou fazendo é do agrado do Senhor? Para que assim possamos caminhar juntos, discipulando, levando a palavra de Deus, sendo agentes do bem para um propósito, para um fim espiritual e de grande crescimento. Devemos ficar na reflexão aí, né, Emily? Isso. Com certeza. E agora a Emily vai encerrar com uma oração para a gente concluir mais um programa da palavra. Oremos. Senhor, meu Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por cada telespectador que esteve aqui até o final. Muito obrigada por essa palavra, Senhor. Nos ajuda, Pai, para que nós possamos acatar a Tua palavra como um guia, como um Google em nossa vida. Amém. Que nós possamos nos perguntar se o que estamos fazendo, o que aceitamos a cada manhã, a cada dia é da Tua palavra. E que a igreja seja apenas um complemento, que nós possamos ter a nossa vida espiritual em nossos lares, na nossa casa, para que assim nós possamos ser e permanecer fortalecidos na Tua palavra, Senhor. Que a cada dia nós possamos fazer diferença aonde vamos e aonde estivermos, Pai. Que possamos ser sal da terra e a luz do mundo a cada dia, Pai. Obrigada por tudo, por essa tarde. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E lembrando que o resultado da enquete ficou 100% sim. Que Deus já orientou ela ou ele, né? No meio da palavra de Deus, alguma situação, né? Então, muito obrigado pela sua participação. Retorno com vocês, quem sabe, no próximo sábado. Mas se for a vontade de Deus, estaremos aqui juntinhos com mais um tema especial para você. E a todos, uma boa tarde e até o próximo programa, se assim nos permitir. Tchau. Tchau, tchau.